Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Hoje, a disciplina que iremos abordar é Física com o tema Vetores. Tudo bem? A primeiro momento parece uma matéria um tanto quanto difícil. Mas você vai ver que se você tiver as noções básicas, os conceitos básicos, fica muito simples. Bastante simples mesmo. Então, preste atenção, se liga no que a gente vai falar que você vai se dar bem na sua prova, hein? Vamos lá, pessoal. Primeiro, vetores. Existe uma diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Primeiro, as grandezas escalares. Vamos lá, grandeza escalar. A grandeza escalar, ela é muito bem expressa quando você tem um módulo, que é o número, a unidade de medida, que é do que se trata, né? E só isso já basta, né? Por exemplo, qual a temperatura de hoje? Hoje está com 25 graus Celsius. Você deu o número e a unidade de medida. Está perfeitamente expressa a sua informação. Qual o comprimento dessa sala aqui? O comprimento dessa sala aqui é de 4 metros. Módulo, o número e a unidade de medida, metros. Está super bem expresso, você não precisa definir mais coisas. Agora, vetores, você precisa de algumas outras informações. Por exemplo, quanto de força eu tenho que fazer para arrastar uma geladeira? Bom, aí que está a questão, né? Você precisa do módulo, que é o número, a unidade de medida, que é Newton, você precisa da direção horizontal e você precisa do sentido, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou para cima, né? Para baixo. Você também pode dar outras referências para o norte, para o oeste, para leste, noroeste. Você precisa informar a direção e o sentido. Recapitulando, direção horizontal, vertical, diagonal. Sentido, de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. Esse tipo de orientação. Direção, horizontal, vertical, diagonal. E as outras são o sentido, tá bom? Dois carros podem estar na mesma direção, ok? A horizontal, e podem estar em sentidos opostos. Então, você tem um carro indo da direita para a esquerda e um da esquerda para a direita. O que acontece? Colisão, né? Então, cuidado, galera. E como a gente demonstra esse tipo de informação? Bom, eu dei um exemplo aqui, uma variável A. Todo vetor, atenção que isso gera muita confusão no pessoal que está iniciando, hein? Todo vetor, na variável indicada, ele precisa ter uma setinha bem pequenininha para a direita. Não importa a direção e o sentido que esse vetor está fazendo, mas o símbolo é só um símbolo. O símbolo dele é uma setinha na parte de cima. Isso daqui está informando que é um vetor, beleza? Bom, e o que é isso, professor? Essas duas barras aqui, ela tem um nome, eu esqueci qual é o nome dela, mas você tem a variável, a setinha, eu estou mostrando que é um vetor, só que com essas barras eu estou informando que não me importa a direção e o sentido. Eu estou informando aqui, na verdade, que apesar de ser um vetor, eu só estou trabalhando com o módulo dele. Ele pode ser positivo ou negativo, a gente vai chegar lá, mas não me importo nesse momento para isso. Tá bom? É só assim que pode demonstrar o módulo? Não, você pode demonstrar também sem colocar nenhum símbolo. Se eu colocar simplesmente a letra A e se ele for um vetor, eu não tenho o símbolo em cima. Eu estou levando em consideração o módulo. Não estou levando em consideração a direção e o sentido. Tá bom? Bom, eu fiz aqui, bem rusticamente, uma plotagem quadriculada. Vamos imaginar o seguinte, que nessa plotagem, para cada lado, eu tenho uma unidade. Uma unidade. Essa unidade pode ser qualquer coisa que tu quiser. Centímetro, metro, quilômetro, né? Anos-luz, importa. É uma distância aqui. Eu tenho uma unidade horizontal e uma unidade vertical. É um padrão isso daí, tá bom? Agora, imaginemos que eu trace um vetor para cá. Um vetor A. Eu tenho 1, 2, 3 unidades, ok? Agora, vamos imaginar que eu trace um outro vetor. Um vetor B. Tá bom? E eu monto uma operação matemática simples. Eu coloco vetor A mais
vetor B. Bom, o vetor A são 3 unidades para a direita. Assumir que para a direita é positivo, mas o vetor B, que é uma unidade também para a direita, positivo. Então, qual a resultante? 4 unidades. Então, o vetor A mais B igual a 4 unidades, tá bom? Agora, vamos pensar o seguinte, eu tenho um outro vetor, vou pegar um outro giz aqui, um outro vetor para 2 unidades para a esquerda, um vetor C. Então, eu vou colocar vetor A mais vetor C. Bom, o sentido está contrário. Vou assumi-lo como negativo. Então, coloco vetor A, 3, mais vetor C, menos 2. Resultante disso daqui é 1 unidade. Tá bom? Conseguiram entender? A direção é horizontal, é a mesma, mas o sentido é contrário. Então, eu assumo que quando o sentido é da direita para a esquerda, é negativo, tá bom? E, professor, o que acontece quando o vetor for perpendicular ou o vetor for na mesma direção em negativo? Mesma direção em negativo, assume como se fosse isso daqui. E quando for perpendicular, eu vou colocar aqui um outro vetor, vou colocar de azulzinho agora, um vetor para cima de 3. Ah, aí vai ficando interessante, hein? Olha que legal. Sabe isso daqui? Tia Teté que ensinou para vocês? Pitágoras, teorema de Pitágoras. A solução ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Exatamente isso aí que a gente vai usar. Esse vetor D aqui, que eu acabei de fazer, ele tem 1, 2, 3 unidades. Então, vou representar ele aqui para vocês darem uma olhadinha como é que iria ficar. Então, eu tenho, ó, o vetor A, vou botar aqui, vetor A, sendo igual a 3 unidades, não é isso? Se eu estiver errando, me fala, hein? E eu tenho esse aqui, ó, o vetor D, também 3 unidades. Bom, existem algumas maneiras de eu resolver isso daí. Se for na parte quadriculada, fica um pouco mais fácil. Mas isso daqui, ó, se aplica perfeitamente o teorema de Pitágoras. Eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso fazer a regra do paralelograma. Paralelograma, ó, eu traço uma reta aqui em cima, imaginária, igual ao paralelo que está aqui, e a outra igual à de cima. Traço uma seta resultante. Esse daqui vai ser o vetor solução. O vetor solução. Sentido nordeste, né? Tal unidade. Mas que unidade era essa? Assume como teorema de Pitágoras. S ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. O quadrado é igual a 3 elevado ao quadrado mais 3 ao quadrado. Desculpa, é vetor D, né? Vetor D. 3 ao quadrado. Os dois valem 3. Solução ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado, 9. Ok? Solução é igual. Como está ao quadrado aqui, eu coloco raiz. Raiz de 9 mais 9, 18. Ok? Essa seria o vetor solução. A resposta do vetor solução, raiz de 18, dá um númerozinho quebrado, mas bem legal. Tá bom? Agora, quando o vetor tiver um ângulo nele específico, igual a esse ou esse, você usa a lei dos cossenos, que é aplicável a esse também. Por que é aplicado a esse? Porque qual é o cosseno de 90? Cosseno de 90. Você tá lá, né? Você tem lá, tá para cima. Se for seno, é a sombra que faz na lateral. Se for cosseno, é a sombra que faz embaixo, né? Lembra que a gente falou sobre isso? É como se tivesse uma lâmpada aqui, ok? Uma lâmpada, a sombra que faz aqui é 0. Então, qualquer número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Vira teorema de Pitágoras. É a mesma coisa. Isso tem uma maneira de facilitar para vocês. Então, como é que você aplica quando for um ângulo parecido com esse daqui? Ó, um ângulo parecido com esse, você aplica a fórmula de cima. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes cosseno de θ. Você vai ver qual é o cosseno do ângulo aqui em questão. Essa mesma equação você pode resolver de outra forma, né? Com o ângulo alfa. É o ângulo que faria aqui. Esse daqui, ó, você pode ver, os dois vetores têm a mesma origem. Aqui,
é um atrás do outro, ó. Tracei um, depois o outro. Mas a resposta vai ser a mesma, ó. Paralelograma, vetor resultante. Um atrás do outro, vetor resultante. As mesmas respostas, tá bom? A próxima aula eu vou dar um exemplo desse daqui, para a aula não ficar muito comprida, e a gente trabalha só com exemplo, tá bom? Um abração, assistam a próxima aula, fiquem com Deus.